Soberano Deus, Pai amado, eu agradeço o Senhor por mais esse dia de vida. Obrigado por esse momento que o Senhor nos concede aqui em reunião para conhecer mais o Senhor, de saber mais sobre o Senhor e venho agradecer por esse dia. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje. Obrigado por cada irmão aí presente e que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, da nossa família, abençoando em tudo. E venho pedir também, Pai, que o Senhor esteja abrindo aqui o nosso entendimento para tudo que for falado, lido a respeito da sua palavra, que nós possamos estar pronto para aplicar em nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo e é em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Ó, glória a Deus. Se alguém não estiver me escutando, faz um sinalzinho aí que eu tento falar um pouquinho mais alto. É um privilégio, mais uma vez, ter essa oportunidade, né, de estar na frente aí desse trabalho e, ao mesmo tempo, né, é uma grande responsabilidade. E você sabe que, eu não sei se vocês... o bom, assim, o desafio ele é grande, mas ao mesmo tempo que ele é grande, ele se torna algo tão prazeroso para a gente, que ele faz que a gente passe por algumas situações e, ao mesmo tempo, ele nos renova, né? O bom de você ter uma responsabilidade é que você, ao mesmo tempo, você assume esse compromisso e renova suas forças. E a gente está chegando aí no estágio, né, que muitas estudos, esse caminhar, e ele vai nos ensinando a se tornar pessoas mais maduras, né, na fé. Então, nós já chegamos aí no capítulo 10, né, logo aí nós estaremos encerrando mais um livro, e se Deus permitir, estaremos iniciando outro. Chegamos aí num ponto que o temor que é bom para você, né? Então, no capítulo 10, o próprio autor, ele nos relata, né, que ele fala assim, ó, é bom temer a Deus, porque se você não reconhecer o quão maravilhoso e santo ele é, você nunca verá a sua pecaminosidade como ela realmente é. Entendeu? Então, irmãos, caso contrário, se a gente não reconhecer isso daí, a gente viverá uma visão distorcida, prejudicial da gente mesmo. E também a gente nunca verá, né, humildemente, a nossa necessidade da misericórdia e da graça de Deus na nossa vida. Sabe quando vivemos sem noção correta de ver a grandeza de Deus na nossa vida, né? Será que você nunca admitirá a sua realidade de fragilidade e pequenez? Perante a tudo que Deus tem nos ensinado, quando vivemos sem a noção, nós precisamos entender essa grande dimensão de Deus. Então, irmão, conhecer a sua verdadeira necessidade da presença, da força e da sabedoria do amparo de Deus. Então, Deus ele é maravilhoso na nossa vida. Precisamos também, irmão, aprender a celebrar, né, a transcendência de Deus e a sua verdadeira importância. Caso contrário, a gente vai continuar se enganando, acreditando que os nossos esforços, nossas realizações pessoais, aspirações, e achando que tem um grande significado, e na verdade nós estamos só buscando coisas mundanas. O próprio autor ele resume, fala que qualquer redução da diminuição de Deus distorce a sua perspectiva sobre você mesmo e sobre o seu viver. Então, o próprio autor ele coloca assim um tema, ele fala sobre uma passagem bíblica, sobre Jeremias,
32, 39. Quero ver se passa aqui, calma aí. É diferente. O que em Jeremias 32, 39 ensina sobre o temor de Deus, né? As Escrituras nos diz que devemos temer a Deus, porque o temor de Deus é bom e benéfico para nós. Deus diz: eu lhe darei um só coração, um só caminho para que me tema todos os dias, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Existe ali, irmãos, uma direção, assim, um caminho, Senhor Jesus. Até uma própria explicação fala que o autor do livro relata que fez vários estudos, né, sobre o temor de Deus. E ele descobriu, através desses estudos aí, que várias passagens bíblicas, ela vem acompanhado de promessas incríveis para nossas vidas, né, de bênçãos incríveis. É claro que essas bênçãos, ela vem na vida das pessoas que obedecem, as pessoas que cumprem, né, a tua palavra e o temor do Senhor. A própria conclusão do autor, ele chegou nessa conclusão que é impossível, acredite que Deus, um Deus fiel e justo, um Deus que não pode mentir, pensaria que buscar e cultivar o temor do Senhor pudesse estragar a sua vida. Não é possível que muitas pessoas possam pensar que temer ao Senhor vai estragar suas vidas. Irmão, nada poderia estar mais longe da verdade. Os dados e os benefícios que a Bíblia promete ela promete na nossa vida para aqueles que o temem, nós seríamos totalmente tolos se não quiséssemos possuir cada vez mais esse temor. Então, o próprio estudo de Jeremias, o 32, 39, ensina sobre o temor de Deus. Nos ensina que Deus nos dá um único caminho, que é aquele santo, seguro, se tornando como um coração limpo, o nosso andar. Essa é a explicação, até irmão, eu coloquei resumido essa passagem com minhas próprias palavras, né? Jeremias 32, 39 nos ensina sobre o temor de Deus, que Deus nos mostrando esse caminho único, que é santo e seguro, e tornando o nosso coração limpo e o nosso andar será algo maravilhoso para si mesmo e também abençoando os filhos e a nossa herança. É uma herança lucrativa. Nós teremos um só propósito de adoração e um só caminho da salvação, sendo salvo do pecado e também da idolatria da destruição. Seremos felizes por dentro e por fora. Então, Deus, ele tem só coisas boas para a gente, irmãos. Posso dizer que é até impossível da pessoa ela não entender que Deus ele tem assim um plano maravilhoso nas nossas vidas. Os benefícios de temer a Deus, aí tem até uma pergunta: você teme a Deus? O autor explica que tivesse que relatar. Se o autor tivesse que relatar todos os benefícios do temor de Deus, se tornaria uma obra imensa. E o mesmo nos desafia a fazer esse estudo, com apoio do livro de concordância bíblica e sobre o temor e a profundidade. Até uma segunda resposta, né? Porque o nosso estudo sobre os benefícios do temor de Deus é lamentável e limitado. E o autor ele diz, olha, ele já fez esse estudo, mas ele desafia cada um de nós a fazer esse estudo sobre o temor do Senhor. E aí a gente vai entender o plano do Senhor para a nossa vida. E aí ele fala assim, ó, que nós só temos a ganhar com grandes alegrias sobre o bem que é temer ao Senhor. Então, quais são os benefícios reservados aí para quem teme a Deus? Olha, primeiro, Deus, ele vai instruir você no caminho que deve andar, ele vai te orientar, ele vai te guiar, ele vai te conduzir ao caminho correto. Não existe vários caminhos, existe só um caminho. É essa a nossa preocupação, porque a gente, pela nossa ansiedade,
por buscar resolver as coisas do jeito que a gente quer, a gente acaba aqui fazendo escolhas erradas, entendeu? E aí, depois que fez a escolha errada, ainda a gente quer jogar a culpa em Deus. Muita gente fazendo isso, né? Já imaginou ser guiado em suas escolhas? Ele terá um dom. Eu até falo assim sobre um dom de iluminação, mas o dom de iluminação é um conhecimento. Você ter o conhecimento correto, porque você pode ter vários tipos de conhecimento, mas ter o conhecimento correto, como eu devo agir, como eu devo prosseguir, é isso que Deus nos ensina. E também ele vai dar discernimento. Nosso discernimento será aguçado, entendeu? De modo a perceber o caminho certo, quando muitos caminhos forem possíveis. Olha, e sobre o julgamento moral, será firme e seguro. Sabe, quando você conhece a palavra, você vive a palavra, e você procura caminhar nos caminhos do Senhor, você não vai ser uma pessoa assim que você vai tomar decisões precipitadas. Você vai ter segurança, porque a sua resposta ela está respaldada na palavra. Ela não está no respaldado naquilo que eu acho, naquilo que é bom para mim ou bom para alguém, não. É conforme a palavra, conforme o que Deus nos ensina. Isso que é bom a gente estar cativando, conhecendo, que aí a gente vai tomar as decisões corretas. A prática do julgamento deve ser cultuada e aprimorada na escola do Senhor. Qual é a escola do Senhor? A Bíblia, a igreja ali, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, né? Com a palavra, os ensinamentos, ser pessoas piedosas. Então, isso daí é maravilhoso, entendeu? Maravilhoso a gente viver dessa forma, entendeu? Irmãos, já imaginou o homem mais sábio e inteligente da história? Imagina se você pudesse, seria ter um instrutor ao longo da sua vida, né? E ser um ser humano mais inteligente, mais culto, sábio de toda a história. Imagine que essa pessoa estivesse aí disponível para você em todas as situações e circunstâncias. Imagine que você pudesse recorrer a essa pessoa para todas as decisões que tivesse que tomar. Tantas decisões difíceis, às vezes conjugal, às vezes com filho, às vezes com emprego, às vezes uma decisão na igreja, sabe? Que diferença isso faria no seu dia a dia? O que significaria a sua tentativa de ser bem-sucedido na sua vida? É uma pergunta, irmãos. Sabe? Faria uma enorme diferença em todos os aspectos. E o melhor de tudo, irmãos, é que nós temos esse homem, esse Deus maravilhoso que está, sabe, à nossa disposição, está ali, sabe, querendo que a gente o tema, o cumpra, sabe, e obedeça, mas não por, eu vou obedecer porque eu tenho medo de morrer, porque eu tenho medo de sofrer, porque eu tenho medo das consequências. Não, temer por amor, temer porque, olha, todas as suas promessas são seguidas de bênçãos. Quando a gente entende, faz essa associação entre o temor e as promessas, é impossível que uma pessoa não fale assim, não, esse caminho que eu estou seguindo, essa vida que eu estou levando, sabe, tem pessoas que pensam assim, o que vai ser a minha vida daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, entendeu? Uns já aposentados, outros ainda vão se aposentar, uns na ativa, sabe? E Deus fala assim para a gente assim, olha, eu tenho a decisão correta para você, eu tenho sabe, uma coisa tão simples, ser temente ao Senhor. Às vezes a gente procura entender o que seria esse temor, sabe? Esse temor que é bom para a gente, esse temor que faz uma grande diferença na nossa vida, não só na vida nossa, mas na vida dos nossos filhos, dos nossos descendentes, da nossa família, ele envolve todo um círculo, toda uma vida geral, entendeu? Agora a gente pensa assim, ué, como que eu posso viver tudo isso? E é isso que a gente está aprendendo, né, irmãos? Eu vou perguntar para os irmãos quem leu esse capítulo, entendeu? Vou dar
Pequena pausa, eu vou permitir que um dos irmãos faça algum comentário e eu já sigo aí para o próximo tópico aí, irmão. Se alguém gostaria de falar, fale a alguém o que tenha impactado aí na sua vida. Pode ser aí quem se manifestar, hein? Para eu seguir o próximo tópico. Ô, Jefferson, Pode falar, João Rosivaldo. então, eu vejo assim, quem teme a Deus, quem tem temor a Deus, ele quer sempre estar agradando a Deus, né? E quem tem esse temor também, ele vive de forma cuidadosamente, assim, com as coisas do dia a dia, né? Quer fazer sempre as coisas corretas, né? E quando encontra em situação assim, que pega de surpresa, assim, que seria fazer algo errado, quem tem temor a Deus já vai pensar logo, isso não agrada a Deus. Então, eu tive comércio e aconteceu a situação que eu tinha que decidir ali na hora, né? E por ter esse temor a Deus, eu decidi fazer a coisa certa. Eu vou até contar de uma pessoa, mas teve mais. Eu vendi umas mercadoria para uma diretora de uma escola e ela pediu uma nota fiscal. Ela pagou um valor, vou dizer assim, exemplo, né? Mas o valor foi bem mais, né? R$ 200, né? Ela falou assim, ó, coloca aí na fiscal 400. Aí eu perguntei, mas por que é isso? Não, pode colocar, esquema meu, né? Eu falei, não, eu faço a nota fiscal para você no valor que eu vendi. Aquilo que eu recebi, eu vou fazer a nota fiscal. Ah, mas lá na escola todo mundo faz isso. Não, mas aqui eu só posso fazer isso. Aí ela falou, então tá bom. Ela foi embora, no outro dia ela veio e pediu desculpa. Ah, você estava certo. Então, além de você estar ali fazendo a coisa certa, você mesmo perante a Deus, você também dá um testemunho também. É isso que eu queria comentar. Fora isso, né, Rosvaldo, você tem que passar pelo constrangimento de ter que falar na frente da pessoa que o que ela está fazendo é errado, né? Você ainda está se Então, sujeitando a isso. então, aí é o momento que tem que temer Deus nessa hora, porque é um momento difícil ali, porque, além do mais, é um cliente e você está ali, ó. Mas fala assim, não, tem que ir para o lado Pode certo, cuidar bem. nem que tenha prejuízo. Sim, sim. Isso é temor a Deus, né? Ô, Jefferson, eu não sei se você vai responder no final as perguntas, mas a pergunta 3 que promessa é dada no Salmo 25:2? Na página 189, ele está dizendo, né? Será guiado em suas escolhas, terá o dom da iluminação, seu discernimento será aguçado de modo a perceber o caminho certo quando muitos forem possíveis, seu julgamento moral será firme e seguro, isso que o Rosivaldo acabou de exemplificar. Na página 190 ele fala, né? Irá, ou seja, Deus irá ajudá-lo a fazer escolhas sábias, fará de você uma pessoa bem-sucedida de acordo com o que Deus define como sucesso, e há tantas outras coisas aqui para responder essa pergunta número 3, tá bom? Ok, pastor. Eu inseri as perguntas no meio da aula, mas muito obrigado aí por já responder a 3. Vou até passar aqui, ó. Que promessa dada no Salmo 125:12, é isso? Ah, tá sem áudio, pastor.
Tá aí agora eu vi ela aí. Então, eu coloquei aqui, ó, o autor ele fala sobre as promessas, um homem que teme ao Senhor, ele ensina o caminho que deve seguir. Em termos específicos que está sendo prometido nesse versículo é que Deus abençoará o homem e a sua descendência. E porque a promessa contida, o pastor ele foi além, né, pastor? Mas glória a Deus aí. Deixa eu até dar um aqui, ó, deixa eu... Olha, o que promessa é dada no Salmo 25:12, eu ainda dei um complemento. A promessa é aquela que teme a Deus. Se ele ocupar o lugar certo na vida dessa pessoa, Deus é sábio, onisciente, que nunca comete nenhum erro, entendeu? Sequer. E nunca falha no entendimento. Ele irá ajudar nas suas escolhas sábias. Isso fará com que tal pessoa seja bem-sucedido, de acordo com o que Deus define como sucesso. Ser bem-sucedido é tomar decisões sábias. Porém, quando a pessoa é fracassada, se verifica que as suas escolhas também não foram sábias. Irmãos, vocês querem ser bem-sucedidos? Comece a tomar decisões sábias. Uma pessoa que sabe o que deve fazer em cada situação. Essa passagem, ela diz que o homem que teme ao Senhor é um homem a quem Deus instruirá no caminho que deve seguir. Irmão, anote e aceite isso como verdadeiro. E o temor de Deus, ele é bom para você. Entendeu? O temor de Deus é bom para sua alma. Existem diferentes tipos de prosperidade e bens que Deus proporciona para a pessoa que teme. Às vezes, a prosperidade ou bem pode vir em uma forma de bênção financeira. Portanto, em seu amor, Deus o retém. A prosperidade financeira não é o foco principal. O que existe é uma espécie de prosperidade e posse de bens que excede em muita prosperidade financeira. Meu irmão, mês do que você tem, ou melhor, ele está dizendo aqui, mesmo que você tenha milhões na sua conta, Deus nos promete uma prosperidade da alma, que vai muito além de qualquer dinheiro, muito além de qualquer bem que você tenha. Porque você ser próspero na alma, ela vai te conduzir a muitas coisas maravilhosas. Por exemplo, o temor que é bom para a sua alma, primeiramente, o que significa ter prosperidade da alma? Quem é essa pessoa cuja alma repousará na prosperidade? E essa pessoa tem paz interior. Ser parecido. Ele dá um exemplo lá, o próprio autor ele fala assim, olha, essa pessoa que tem uma prosperidade da alma, ele dá um exemplo como Pedro. Ele fala assim, Pedro, conforme descrito lá em Atos 12, Pedro foi preso, lançado, apanhou, foi para a cadeia, por ter pregado o evangelho. E sua vida estava em perigo. Mesmo assim, ele dormiu profundamente, por mais que teve várias circunstâncias, várias situações ali, ele dormiu profundamente, porque ele tinha essa prosperidade da alma, entendeu? E ele relata mais à frente, Paulo também, lá em Atos 16, falando que Paulo foi preso, foi açoitado, foi preso os pés, e mesmo assim, Paulo, como que ele reagiu a tudo isso? Simplesmente ele louvava Deus, cantava, entendeu? Isso demonstra essa prosperidade da alma. Não há dinheiro, irmão. Olha, por mais que você ganhe milhões, por mais que você conquiste bens, se você não tiver essa prosperidade da alma, nada adianta para você. Porque não ter a paz, não ter, sabe, deitar sua cabeça no travesseiro, dormir profundamente ali como Pedro, louvar a Deus como Paulo ali, que fez mesmo apanhando, sendo preso, amarrado, isso é algo assim que Deus ele nos ensina. Você vê como as promessas do Senhor ela vem seguida de várias situações ali que nos faz assim querer se aprofundar cada vez mais, porque muitas vezes a gente acaba olhando as coisas meio abstrata, meio assim, sabe?
Ah, não, isso aqui a gente só dá tipo um glória a Deus quando as coisas estão tudo maravilhosas, mas quando a situação está difícil, né? A pessoa já começa a murmurar, começa a blasfemar, começa a, a não demonstrar uma pessoa piedosa, não demonstrar que realmente está nas dependências do Senhor, tá? Demonstrar isso. Toda vez que acontece uma situação que coloca a pessoa à prova, ela demonstra, né? Não confiar no Senhor. Aí, ó, na questão 4, o próprio autor ele fala assim: que promessa é dada no Salmo 25:13, na parte A? A pessoa que teme a Deus, na prosperidade repousará. Em termos específicos, o que está sendo prometido nesse versículo? O temor de Deus ele é bom para a sua alma. E por que a promessa contida nesse versículo é tão benéfica? Porque quem teme a Deus terá a prosperidade da alma. E que diferença essas promessas produzem nas suas atitudes, nas suas emoções? Será uma pessoa que tem uma vida caracterizada pelo fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Imagina ter tudo isso na sua vida, na sua família, né? Isso vai impactar não só você, mas toda a sua família. E para quem é essa promessa? A todos. Olha, não é exclusivo de Pedro, não é exclusivo de Paulo, não é exclusivo de Moisés, é de todos, todos aqueles que temem ao Senhor, todos aqueles que confiam no Senhor, todos aqueles que procuram agradar ao Senhor, todos aqueles que repousará no Senhor. Então, Deus ele tem nos conduzido, sabe, a ter uma vida, né, de realmente dependência de Deus. O temor de Deus é bom para os seus descendentes? Fala que o temor de Deus é bom para os seus descendentes? Ainda em Salmo 25:13, ele fala assim, ó: lembramos das bênçãos reservadas para os descendentes de uma pessoa temente a Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo que cumprirá suas promessas relacionadas aos filhos daqueles que o temem. Olha só, os nossos filhos sendo abençoados porque os pais são tementes ao Senhor. Sabe? Muitas pessoas que talvez aceitaram o Senhor Jesus e às vezes não tiveram pais cristãos, pais tementes ao Senhor, falam assim: nossa, como isso fez uma grande diferença na vida, né? Porque você ter uma orientação mundana, ter uma orientação só de coisas morais, mas não ter uma orientação de coisas, sabe, espirituais, isso faz uma diferença enorme. É como se fosse um retrocesso. Imagina quando o Estado ele fala assim: olha, teve a pandemia e as nossas crianças foram prejudicadas porque não estudaram, porque não buscaram conhecimento. É a mesma coisa. Um filho que não tem seu pai temente ao Senhor, sua mãe temente ao Senhor, é um retrocesso, porque é só pela misericórdia de Deus. E muitos de nós vivemos pela misericórdia, porque Deus não desistiu da gente. Ele está dizendo que sua bênção não se destina somente aos pais, mas também aos seus descendentes, que temem a Deus, e será bom para os descendentes de uma pessoa, assim como é bom para ela também. O temor de Deus, ele é bom para os seus descendentes. Alguns tementes a Deus causará um grande impacto positivo na vida dos seus filhos e netos. Ao explicar o significado dessa frase, existe um pensador, o J.W. Joffe, né, escreveu: os filhos que se tornam beneficiários de uma herança quando os pais se tornam temente a Deus. Os pais que estão cheios de Deus transmitem um legado de bênção. Deus diz em Provérbio 14, 26 e 27, que os filhos daqueles que o temem a Deus terão um lugar de refúgio e herdarão uma fonte de vida que flui de temor, que os pais que temem ao Senhor, que têm o Senhor como, sabe, que está ali buscando conhecimento, buscando, sabe, temê-lo. Isso é maravilhoso, sabe, na vida de um cristão. Esse é um canal, sabe, um canal de bênção para os seus descendentes,
uma das preocupações principais de todo pai piedoso, sabe, de fato, pela graça comum de Deus, essa é uma grande preocupação até mesmo de muitos incrédulos, sabe? Nunca conheci, o próprio autor fala assim, ó, eu nunca conheci um pai que seja cristão, ou seja, incrédulo, que tivesse como objetivo declarado fazer recair uma maldição sobre seus filhos. Acredito que a maioria dos pais não quer prejudicar os seus filhos de forma nenhuma. Alguns podem, sabe, involuntariamente, ou um grande dano, trazer um grande dano ao seu filho, mas não encontrei nenhum. O próprio autor fala, não encontrei nenhum que declarasse abertamente ser esse o seu alvo. Muitos pais querem ser bênção na vida dos seus filhos. E se você quer ser uma bênção para a sua família, primeiro passo, seja temente a Deus e desenvolva e mantenha um temor de Deus que seja saudável e vigoroso. Seja bom para você e toda a sua família. Isso é uma promessa. Então, Deus, ele é amigo daqueles que o temem. Tem uma perguntinha aí, ó. Na pergunta número 5, que promessa é dada no Salmo 25, 3b? Primeiro, que seus filhos, eu não vou ler tudo, eu vou ler só o primeiro e segundo tópico, que seus filhos herdarão a terra. Em termos específicos, o que está sendo prometido nesse versículo? Que os pais que forem temente a Deus e seus filhos herdarão essa terra também. Porque a promessa contida nesse versículo é tão benéfica. Deus não falha para aqueles que o temem, entendeu? Ele não é um Deus que mente, ele é um Deus que faz, entendeu? E Deus é amigo daqueles que o temem. O Senhor confia o seu segredo aos que temem. Já imaginou, irmão, ser amigo de Deus e, ao mesmo tempo, conhecer os segredos de Deus, conhecer tudo aquilo que é oculto? No Salmo 25, 14, Joseph Alexandre aponta que uma tradução literal dessa palavra hebraica seria, primeiro, a amizade de Jeová é para aqueles que o temem. As Escrituras nos contam que Abraão, o grande patriarca no Antigo Testamento, chamado de pai de todos e os que crê, cuja grande fé é exaltada em Hebreus 11, em Romanos 4, foi chamado amigo de Deus. O grande privilégio de ser chamado de amigo de Deus. Irmão, imagina ter esse privilégio, sabe? Isso não é para qualquer um, não, irmão. Ser chamado amigo de Deus, sabe? Muitos autores teve outros títulos, mas é um privilégio. Quais são os benefícios de ser um amigo de Deus? Um dos benefícios é uma intimidade, ter uma intimidade, poder compartilhar de confidências e segredo, sabe? Quantas pessoas se tornariam amigo de Deus? Primeiro, ele faz aquilo que as pessoas se tornam amigo de Deus. Ele faz se desenvolver numa profunda amizade com pessoas e dá a conhecer enigmas, segredos, perspectiva que ele não compartilha com qualquer pessoa. De acordo com o ensinamento no Novo Testamento, Deus compartilha com seus amigos a sabedoria, sabe? Buscar ser amigo de Deus, que honra ser considerado amigo de Deus, isso é um privilégio. Deus ele tem um celeiro, sabe, enorme aí para a nossa vida. E aí tem uma perguntinha, sexta pergunta. Alguém respondeu essa número 6? Vou aproveitar aí e dar uma oportunidade para alguém. Se alguém respondeu o número 6, pode responder, pastor. Embora eu tenha colocado com as minhas palavras aqui. Alguém? O Paulo, o Rosivaldo, o pastor Marcos, de Benino, o Langraf. Deixa eu ver aqui, ó. Se não respondeu, eu respondo aqui, ó. Deus mostrará, ó, em Salmo 25, 14, Deus mostrará seus segredos para aqueles que o temem. Em termos específicos, o que está sendo prometido nesse versículo? Um conhecimento oculto para aqueles que não o temem. Já imagina você conhecer aquilo, até tem algumas passagens que falam assim que o pessoal questiona lá os discípulos, né? Falando assim, ó, para vocês eu falo de uma forma que vocês entendam. Mas eles, que se julgam tão sábios, não conseguem entender nem as coisas simples que Deus fala. E como é bom ter um conhecimento dos segredos do Senhor que ainda não foram revelados. Isso é um privilégio.
E Deus tem um celeiro cheio de bondade para aqueles que o temem. Olha, bolsa de bondade de Deus nunca se esvazia. É nesse tópico, irmão, é nessa parte que a gente chega, que a gente começa a ver, sabe? Como o próprio estudo, ele fala assim, já imaginou você ter um instrutor, um amigo, alguém que te orienta, que te mostra? Agora imagina só, não sei quem que ligou o microfone aí, Jubilino? Eu. Pode falar, Jubilino. Eu gostei muito dessa lição aí, dessa instrução que Deus dá e para fazer escolha, e Deus dá direção para a pessoa se tornar uma pessoa bem-sucedida. E falar nos mistérios agora que você está falando, em segredo de Deus, ele revela. Ele revelou para Daniel, ele revelou para vários profetas, entendeu? Ele revelou para José do Egito, segredo, entendeu? E aí a gente entende que aquele que se aproxima de Deus, ele tem uma orientação, ele tem um conhecimento que aqueles que não têm a palavra de Deus, nem o temor de Deus, eles não têm. É tanto que o homem natural não pode discernir as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Muito obrigado, Jubilino. Mas tem uma coisa aí, ó, para os filhos aí, que você estava falando aí, o irmão estava falando sobre os filhos, né? Que os filhos recebem um privilégio, recebem bênção. Assim, vamos traduzir assim, falar assim. Porque a pessoa que tem seus filhos, que é criado na igreja, temente a Deus, o pai que é temente a Deus, ele vai ensinar os caminhos de Deus. Mas as pessoas, muitos, às vezes, não entendem o privilégio que tem de nascer no Evangelho, numa vida cristã, porque eles já estão dentro. Mas a pessoa que vem de fora, ele sabe o significado de que é uma pessoa nascer no lar cristão, que ele tem orientação e eles são santificados pela palavra, e ele não conhecer as coisas do mundo, isso é um privilégio que só quem entende é quem vem do mundo. Isso aí faz uma grande diferença, hein, Jubilino? Eu agradeço aí a sua participação. Até voltando nesse tópico aí, Deus ele tem um celeiro cheio de bondade para aqueles que o temem. Uma bolsa de bondade de Deus nunca se esvazia. A sua bondade nunca acaba. Quantas bondades de Deus reservou? Aí tem um pensador aqui, Alexander, né, escreveu, como se houvesse duas porções daquilo que o salmista chama de bondade, uma delas manifesta-se claramente diante do filho, dos homens, e das outras é armazenada num depósito. Existe um grande número de notas de dinheiro em circulação, mas há muito mais barras de ouro no caixa forte. Muita bondade já foi manifestada, mas muito mais está reservada. A riqueza de Deus não são como as riquezas do mundo. Você alcança facilmente, muito, na bolsa de dinheiro do mundo. Sua bondade logo esgota. Não é assim como a bolsa da bondade de Deus. Ele nunca esvazia. E a sua bondade nunca acaba. Já imaginou, irmãos, quando você tem aquele... Vamos supor que você fosse uma pessoa rica. Aí você tem muito dinheiro. Aí você sai gastando, 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 gastando. Imagina que você tivesse 100 milhões. Aí você sai gastando, de repente, fala, nossa, gastei 100 milhões, como? Aí agora já imagina alguém falar assim para você assim, ó, você gastou 100 milhões, mas você tem mais 1 trilhão ainda guardado para gastar. Deus vai além disso. Até fala assim, tem um louvor que fala assim, nem todas as estrelas, nem todo o universo, nem todo o sol, o mar, nada se compara com a imensidão e a bondade de Deus. Imagina, é algo, como diz o próprio autor, tremendo, né? A bondade de Deus é imensa. De fato, ela é imensurável, ou inesgotável, e vai além da nossa compreensão. Sabe? Contudo, observa-se cuidadosamente que esse versículo declara sobre a identidade de uma pessoa para os quais essa bondade está armazenada, entendeu? Essa bondade está armazenada e essa bondade não está armazenada para todos, sabe? Só aqueles que são realmente tementes ao Senhor.
aquelas pessoas que procuram agradar ao Senhor. Esses são os únicos que têm alguma razão para contar com a sua participação nas bênçãos da sua bondade. Provém e veja no Senhor que Ele é bom. São palavras do próprio salmista lá, em Salmo 34:8. Como essa bondade se manifesta. O salmista explica que a sua bondade vem a nós em forma de cuidado vigilante de Deus sobre nós, em forma de suprimento de Deus para todas as nossas necessidades, em forma constante renovação e refrigério. À medida que caminhamos pela vida, o próprio Salmo 34:8, 10, mais uma vez, porém, o importante é notar que essa bondade é somente para aqueles que temem a Deus e se refugiam nele. Então, irmão, esse estudo ele tem mostrado para a gente o quão maravilhoso Deus é. Aí o próprio autor coloca aqui a pergunta número 7. Que promessas são dadas no Salmo 31, 19 e 20? Primeiro, a proteção de Deus contra as pessoas más. Em termos específicos, o que está sendo prometido nesse versículo? Deus livrará das línguas más e das armadilhas ocultas. Por que a promessa contida nesse versículo são tão benéficas? É maravilhoso ter os cuidados e a proteção do Senhor. E aí até ele fala assim, qual a diferença da promessa que deve produzir nas atitudes e nas emoções, no comportamento da sua própria vida e da vida da sua família? Quando temos a certeza dos cuidados do Senhor, não só nós, mas também nossa família, podemos caminhar confiante no Senhor. E para quem essa promessa são feitas? Para todos que temem ao Senhor, terá essa bondade e essa proteção. Aí tem uma passagem aqui, que o nome é meio complexo, é Fóssil, né, pastor? Também explica aí, Salmo 31, 19 e 20. O que se vê da bondade de Deus pode, por assim dizer, ser medido. No entanto, o invisível é ilimitado. O que é um rio em relação ao oceano? Já imaginou? O que é um rio comparado com o oceano? O que uma passagem de vista pode alcançar em relação aos vastos reinos da Terra que não conseguimos nem dividir, nem divisar, né? E no que são os milhares de estrelas que se aglomeram no céu no inverno em relação aos milhões e milhões de estrelas que estão escondidas nas profundezas do espaço. Assim é com a bondade de Deus. Temer a Deus resulta em variedades e outras bênçãos. O Salmo, o próprio salmista aqui, o 112, Salmo 112, ele contém uma descrição de inúmeros outros benefícios que destina àqueles que temem a Deus. Da mesma forma, o que observamos ao considerar o Salmo 25:13. O escritor do Salmo 112 menciona que a prosperidade que sobrevém para as pessoas que o temem a Deus. Primeiro, a justiça de Deus, uma pessoa que caminha, sabendo que vive uma vida para agradar ao Senhor, saber que sua justiça, Deus sempre ele estará ali te protegendo e fazendo justiça, a paz de Deus na sua vida. Ser uma pessoa impactante na vida dos outros e ser um exemplo. Olha, o único acho que não falou foi o Rosivaldo e eu acho que o Landgraf, né? O Landgraf tem um Lucas aí também, né? Antes de eu passar aqui para a próxima questão, gostaria de envolver mais alguém aí. Pode ser o Landgraf ou o próprio Paulo. O Paulo liberou o microfone. Pode falar, Paulo. Não, já estava liberado já, o Jefferson. Eu não tinha nem quando... Viu? Eu sabia que ia fazer você falar, mas você já bloqueou. Então, o que acontece? Tudo bem, Paulo. Se não quiser falar, eu passo para outra aí. Ou eu dou continuidade. O autor ele coloca uma questão número 8, que promessas são dadas no Salmo 112, 3, 6, né?
a prosperidade de Deus e a justiça. Em termos específicos, o que está sendo prometido nesse versículo? Ser uma pessoa bem-sucedida. E por que as promessas contidas nesse versículo são tão benéficas? Ser temente a Deus trará a proteção e a prosperidade na sua família. E que diferença essa promessa produz atitude? Ter uma tranquilidade e a confiança, que nos traz uma infinita paz, que só Deus pode proporcionar isso para a gente. E para todos, para quem são destinados? Para todos que buscam cumprir e temer a Deus, que é infinito em bondade. A pessoa que teme a Deus causará um impacto positivo sobre o outro. Na segunda parte do versículo do Salmo 119,6, indica que as pessoas que temem a Deus causarão um impacto positivo sobre os outros, para sempre lembrando dele. Cada um de nós conheceu e já se esqueceu de centenas e provavelmente de milhares de pessoas. E, contudo, à medida que caminhamos pela vida, há algumas pessoas que nem lembramos. Pode ter certeza que as pessoas que nós lembramos são as pessoas que causaram grandes impactos em nossa vida. Quando tememos ao Senhor, podemos também causar um impacto positivo na vida dos filhos, descendentes, amigos, família, sabe? Quantas pessoas já se passaram na sua vida, quantas pessoas tementes ao Senhor e mudaram, sabe, a relação, às vezes você iniciante na fé, e pessoas que, sabe, entregaram ali as suas vidas para demonstrar, não só, assim, colocar as suas ideias, as suas opiniões em primeiro lugar, não, mas colocar o do Senhor, e ao mesmo tempo transbordando isso para nossas vidas. Agora, já imagina a gente ter esse privilégio de receber esses ensinamentos, essas orientações impactantes, e também impactando a vida de outras pessoas. Então, eu creio que se a gente fosse falar de pessoas que impactaram a sua vida, com certeza a gente passaria a noite toda aqui falando sobre isso daí. Então, Deus, ele é maravilhoso na nossa vida, né? Aí já chegamos aí, irmãos, na questão 9, ó. Vamos aí. Pastor, acredito que eu vou conseguir terminar dentro do horário. Entendeu? 9. Que promessas são dadas no Salmo 119, 6 e 8? Primeiro, o justo jamais será abalado, pois a confiança está no Senhor. Em termos específicos, o que está sendo prometido nesse versículo? Firmeza e muita confiança no Senhor, porque as promessas contidas nesse versículo são tão benéficas. O coração está seguro e nada falhará. Ou melhor, o coração que busca o Senhor, ele está seguro e nada falhará, nada faltará, né, na verdade, na vida dessa pessoa. E que diferença isso faz na sua vida e na vida de outras pessoas? Sabendo, não será abalado, pois o socorro vem do Senhor. Normalmente, Deus socorre aqueles que o temem. E a quem e para quem essas promessas foram feitas? Para todos que têm a confiança no Senhor. Aí tem aqui, ó, temer a Deus resulta em variedade de outras bênçãos. Nesse salmo, Deus está nos dizendo que Deus, o medo e as más notícias, o temor de Deus são incompatíveis, não pode coexistir da mesma pessoa e ao mesmo tempo. São como óleo e água, que não conseguem se misturar. Elas se excluem e mutuamente. Ou seja, será controlado pelo tipo errado, do medo. Ou você será controlado pelo temor de Deus. Ou outro será o seu mestre. Mas nunca os dois ao mesmo tempo. Quer dizer, não podemos agradar, escolher dois caminhos, escolher dois senhores. Não, nós temos que escolher um só Senhor, um só caminho. Um ou outro será um mestre, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Resumindo, esse salmo, ele mostra que o temor de Deus, você não estará constantemente se perguntando se algo terrível irá acontecer e não passará pela a vida agitada e preocupado. Você não ficará sempre esperando que o pior aconteça.
A música tema da sua vida não será triste. Você não está somente concentrado no que é negativo. Não dirá a si mesmo ou aos outros tempo todos. Você, você acho que vou perder o meu emprego. Acho que estou doente. Tenho algum tipo de doença terminal. Acho que o meu casamento está acabando. Eu sei que algo é muito ruim e dará errado ao meu filho. Eles poderão ser molestados, ter algum tipo de doença terrível ou fracassar nos estudos. Não é assim. Se você teme a Deus, não temerá as más notícias. Você terá paz na sua alma. O seu coração estará firme, porque você confia no Senhor. Deus sustentará o seu coração e você não será dominado pelo medo destrutivo. Se você temer a Deus de forma saudável e vigorosa, entregará a Ele tudo o que lhe sobrevier, suas dificuldades, suas adversidades. Quando você teme a Deus, você entende que a capacidade dele excede em muito a sua própria capacidade para lidar com seus problemas. A Bíblia diz: os ímpios fogem, mesmo quando ninguém o persegue, mas o justo, intérprete, como leão. Se estivermos em comunhão com Deus, se ele ocupar o devido lugar em nossa vida, e nós o tememos, de verdade, seremos ousados como leão. Não temeremos aos homens. Esperamos que esta altura, irmãos, vocês estejam convencidos pela esmagadora evidência bíblica que o temor de Deus é lógico e benéfico. E também esperamos que você esteja ansioso para estudar mais profundamente o aspecto que estão envolvidos no temor de Deus. Nesse livro, ao longo do caminho, sabe, recebemos muitas informações sobre a essência do temor de Deus. E vamos aprender mais nos outros capítulos. Agora, irmão, no próximo slide. Olá, meu amigo, irmão, na fé, aqui é com vocês. Sabe? De que maneira você foi impactado por esse estudo? Olha, irmão, da mesma forma que quando eu preparei esse estudo, eu gostaria que todos também tivessem essa mesma responsabilidade, esse mesmo compromisso, porque eu posso falar para você que eu fui muito mais impactado, muito mais, sabe, de ler, reler e buscar os versículos, e ao mesmo tempo, sabe, é como se a gente quisesse, sabe, abraçar o Senhor e falar assim, oh, obrigado, obrigado, sabe, por conhecer uma parte de ti que é sobre o temor. Porque a gente, sabe, quando o pastor ele vai pregar um sermão, e aí ele vem, até alguns irmãos falam assim, ó, lá vem o pastor com um chicote, né, pastor? Aí o pessoal fala assim, ah, lá vai o pastor. E parece que não, né, pastor? Aí a gente fala sobre temer o Senhor, parece que é uma chicotada nas nossas costas, parece que é uma chicotada na nossa vida. Mas, na verdade, se a gente for verificar, é como se fosse um abraço de Deus na sua vida, é como se fosse falar assim, olha, eu estou dando essa chicotada, mas ao mesmo tempo eu amo você, eu quero te ajudar, eu quero que você entenda que o temor de Deus, ele é bom para você. Porque imagina você, por mais que você tenha, dificuldade, lutas, sabe? Ninguém é perfeito, mas você confiar no Senhor é como se você visse uma pessoa no hospital. Você vai lá visitar a pessoa, aí você chega lá e fala assim, eu vou visitar uma pessoa que está com uma doença terminal. E quando você chega lá, aquela pessoa que é temente ao Senhor, mesmo numa doença terminal, ela te impactar de uma forma, e você fala assim, nossa, eu que estou com toda a saúde e a vida, eu não tenho essa paz que essa pessoa tem. E ela me transmitiu, mesmo no leito de morte, sabe, com uma doença terminal, e ela para transmitir isso para você e falar assim, é isso que eu quero para minha vida, aprender a desenvolver, a ser temente ao Senhor. Isso eu não estou falando só por causa de um estudo, irmão, mas eu creio que isso daí deveria ser desenvolvido em toda a nossa vida, sabe? Aprender, eu acho que seria até interessante
procurar pegar esse capítulo, pastor, e desenvolver com toda a igreja sobre o temor do Senhor, como é Ô, gratificante. Jeff, Oi? ô, Jeff, sobre a questão do impacto, a pergunta 10, eu entendi que o maior benefício em temer a Deus, ele é meu mesmo. Eu só tenho a sair ganhando em temer ao Senhor, em reverenciar ao Senhor. Eu sou o maior beneficiário disso. Portanto, cada vez mais eu tenho que ampliar esse temor a Deus e até ensinar, estimular as outras pessoas a temer a Deus mesmo, porque só a, nós mesmos, o reino, a igreja, é que temos a receber benefícios por isso mesmo. Amém, amém. Irmãos, Ô, Jefferson, pode falar, Paulo. eu preciso sair, viu? Eu vou sair da reunião que a Paula tá me esperando lá. Ah, não, fique Tá em ok? paz. Fique em paz, irmão. Você vai buscar Você Paulo, ouviu, né? Jefferson? Isso. Você ouviu? Sim? Ouvi. Você entendeu o que eu falei? Entendi que você vai buscar Paulo na igreja. Desculpa aí que eu vou ter que buscar ela. Tá mandando Não, mensagem aqui fique em direto. paz. A gente Tá, dá licença. já está encerrando, a gente já vai fazer a oração, mas Tá, fique em paz. tá, vou sair, tá? Ok. Eu vou estar pedindo para o Langraf estar orando. Aproveita, ora pelo Paulo, para que Deus conduza ele em segurança até a igreja e volte em segurança também. Você Eu falou só que a tenho a gente agradecer. que nós íamos falar e você não deu oportunidade para mim falar. Agora então Pode falar, eu vou Langraf. falar. Então esse capítulo ele fala muito sobre a prosperidade, né? É diferente da prosperidade que as pessoas buscam aí. Deus não prospera o seu servo a troco de moedas, não, como o mundo busca, né? Então, a prosperidade é ter um coração temente e o resultado disso, que é o que os textos lidos aí, ele nos traz, né? Que a nossa família será bem abençoada, será próspera os filhos, os netos, né? E muito ao contrário da prosperidade que o pessoal busca, que fala em distribuir e dar aos pobres, e não buscar mais, mais e mais, mais, né? O que a gente tem visto de prosperidade que o mundo prega e as pessoas correm atrás, né? Isso, as igrejas estão cheias por causa disso, né? A pessoa que tinha um fusquinha e agora está com carro importado e agora prosperou, tem casa alugada, tal, né? Só horizontalmente, né? Nesse mundo tem muita coisa, aí aponto para cima. E lá em cima, o que a pessoa está conquistando lá no céu, né? Está conquistando bens aqui na terra, né? Frutos aqui na terra que o próprio Jesus falou que o ferrugem come, a traça consome e assim por aí vai, né? Então é muito bom esse estudo, porque o temor do Senhor é isso aí, é você prosperar na palavra, prosperar em avançar a cada dia, não se afastar dos caminhos do Senhor, prosperando sempre. É como você fazer uma viagem. Como você está prosperando? Você está avançando para chegar lá, né? Você não está recuando, você está prosperando, né? Então não é conquista de bens. Prosperar da palavra de Deus é estar se aproximando a cada dia mais do Senhor. Esse é o nosso objetivo, né? Amém. Amém. Langraf, você Vamos pode estar orar? orando? Vamos orar, então. Aproveita a hora pelo Paulo também, que teve que Tá buscar bom. Paulo. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Deus, por esse estudo, que o Senhor esteja abençoando cada um que participou aqui, ó Deus, e que isso possa encerrar esse dia e nos dar um sono tranquilo, Pai. Nós possamos deitar e meditar em tudo aquilo que ouvimos aqui nesta Amém. noite. Ó Deus, Amém. abençoa também o Paulo, que está indo buscar a esposa lá na igreja, outros irmãos Amém. também que estão indo buscar a esposa, que o Senhor esteja guardando cada um, guarda do mal, do perigo da noite, nos dá um sono tranquilo, Pai.
Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem feito prosperar nas nossas vidas a tua palavra, o conhecimento, a busca, ó Deus, Amém. por estarmos se aproximando mais do Senhor. Amém. Deus, eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Aí encerramos mais um estudo.